Olá a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais. Nesse dia nós estamos aqui, nós vamos falar de um assunto, de um tema muito interessante. Nós estamos vivendo dias atuais, onde cada dia que passa, as pessoas estão com menos tempo para as coisas de Deus. E eu queria falar de um tema que queima muito meu coração desde bem jovem, quando eu entrei na igreja. Eu queria compartilhar em poucos minutos com você a respeito desse assunto. Eu queria falar sobre a grande comissão. A grande comissão. Jesus ele comissionou a igreja a fazer uma coisa. E eu queria compartilhar um pouquinho com você em Mateus capítulo 28, versículo 18. Chegando-se Jesus falou a eles dizendo: Me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Esse versículo ele traz para nós aquele momento onde Jesus já ressuscitou, ele vai voltar para o Pai. Então ele encontra a igreja, ele chama seus discípulos, e a Bíblia fala que ele aparece para mais ou menos 500 pessoas. E essa responsabilidade de levar a palavra de Cristo, de levar o amor de Jesus, levar essa palavra de ressurreição, ele não deixou apenas para os seus 11 discípulos, mas ele comissionou toda a igreja na responsabilidade de levar a palavra de Cristo. E hoje nós vemos nesse contexto atual, onde dentro das igrejas as pessoas às vezes ficam dependendo somente dos pregadores, dos cantores, dos músicos, dos levitas, para que eles levem uma resposta ao mundo, quando na verdade é um compromisso pessoal de todos nós. Pode ser que você não seja um pregador, pode ser que você não saiba cantar e nem tocar, porque nos últimos anos, na igreja do Brasil, nós jogamos muito a responsabilidade para os líderes mor da igreja. Não, eu não sei pregar, eu não sei tocar, eu não sei dançar, eu não sei participar de um teatro, então eu não tenho essa responsabilidade e esse compromisso de anunciar o Evangelho. Deixa eu te falar algo. Eu quero ler um texto com você que está no livro de Atos, capítulo 1, lá no versículo 8, onde fala desse mesmo momento que Jesus vai ser ascendido ao céu. E ele explica algo aos discípulos, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Preste atenção que Jesus não falou que nós seríamos pregadores ou cantores. Ele disse a nós que nós seríamos testemunhas. Então, querido, você pode testemunhar daquilo que Cristo fez na sua vida. Sim ou não? Talvez você foi curado de uma enfermidade. Isso é um testemunho. E você precisa pegar esse testemunho e levar até as pessoas, porque as pessoas crerão em Cristo e no Evangelho por causa do seu testemunho. Talvez você passou por momentos complicados, difíceis no casamento, ou até mesmo ministeriais dentro da igreja, e você ficou firme com Jesus. É importante que você testemunhe e fale para outras pessoas a respeito da obra que Cristo está fazendo em você. Não sei se você sabe, mas você é o templo do Espírito Santo. Então existe uma obra que está sendo feita dentro do seu coração. Então, é essa obra que nós devemos anunciar e testemunhar e levar para as pessoas, ainda que você não seja um pregador. Então você pode chegar para o seu vizinho, para a pessoa que trabalha com você, para os seus parentes, e quando o assunto for tocado naquele lugar onde você foi curado por Jesus, você pode falar: eu passei momentos difíceis, eu tinha essa enfermidade, eu era um alcoólatra, eu era um drogado, eu era um viciado em alguma coisa, mas Cristo entrou na minha vida e Ele fez toda a diferença. Eu era uma pessoa que tinha depressão e hoje eu sou uma pessoa totalmente liberta. Esse seu testemunho é a pregação do Evangelho. Ainda que você não seja um pregador de multidões, talvez você nunca seja um pregador de multidões, mas a responsabilidade é de toda a igreja para levarmos o Evangelho de Cristo, e não só de um pastor ou de um profeta ou de um evangelista. A Bíblia diz no livro de Efésios que ele separou 5 ministérios para que esses 5 ministérios edificassem a igreja, que é apóstolo, mestre, profeta, pastores e evangelistas.
Esses 5 ministérios, eles equipam a igreja, mas não são 5 ministérios que vão fazer com que a igreja funcione num todo. Eles vão direcionar. E você talvez é a cozinheira da igreja. Talvez você é a faxineira que ajuda a faxinar. Talvez você ajuda a arrumar as cadeiras da igreja. Talvez você não faz nada no sentido da arrumação da igreja, mas talvez você é a intercessora da igreja. Você ora para que as pessoas sejam libertas e salvas. Então, esse é o seu papel. Cada um de nós, desempenhando nossas funções, desempenhando os nossos papéis, faz com que o corpo de Cristo cresça. Então não dependa mais de um líder só. Esses dias eu tive uma experiência muito legal, eu estava num momento de lazer com a minha família e no lugar onde nós estávamos, eu pude perceber muitas pessoas separadas por tribos, assim como lá na Torre de Babel. As pessoas se separaram pelos seus territórios, pelas tribos e pelas línguas, né? E eu percebi lá muitos jovens, muitos adolescentes e percebi que aquelas tribos não se ajuntavam. Né? O adolescente ali entre 14 e 16 anos ficava com a sua equipe, com aquela galerinha sua, e eu percebi que tinha aqueles mais de idade, alguns mais graduados, né? E eu percebi uma coisa, que no seu contexto você pode atingir muitas pessoas. Eu não sou médico, mas talvez você é médico. E talvez você não seja um pregador dentro de uma igreja, mas lá no seu contexto, onde estão os médicos, você tem poder de atingi-los para Cristo. A Bíblia diz em Romanos que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não está aguardando a manifestação dos pregadores, cantores ou tocadores. Está aguardando você como filho de Deus se manifestar aonde você está. Talvez você é um jogador de futebol, né? E como que eu posso... eu queria pregar na igreja. Não queira pregar na igreja. Pregue lá onde você joga bola. Talvez você é um estudante, você está lá na escola estudando e fazendo as matérias, mas tem o seu amigo do lado. Então toque, atinja o seu amigo do lado com o evangelho. É o seu contexto, é a sua tribo, é a sua língua. Fale a língua da sua tribo e você pode alcançar muitas pessoas para Jesus. Eu quero retornar rapidinho para nós finalizarmos num texto lá em Mateus, no capítulo 24, onde os discípulos vão fazer uma pergunta para Jesus. Eles vão falar assim: Jesus, quando é que será o fim de todas as coisas? E Jesus começa a falar sobre vários acontecimentos. Mas no versículo 14 ele diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A gente tem uma grande preocupação em querer pregar para as pessoas e querer que elas se convertam a Jesus. Isso é uma preocupação de todos nós. Mas a Bíblia diz que para muitos o evangelho não será pregado para que eles sejam transformados e curados. O evangelho será pregado para que seja testemunho a favor ou contra eles. A Bíblia diz que quando o evangelho, esse evangelho do reino, for pregado em todos os lugares, então Cristo voltará. Então você entende que o papel de nós anunciarmos, sermos testemunhas no lugar que estamos, no contexto que estamos, faz com que a volta de Cristo resplandeça. Então nós somos responsáveis de levar o evangelho de Cristo. Você é responsável. Não se exime dessa responsabilidade ou desse compromisso. Não importa se você chegou agora na igreja, se você foi batizado há 1 mês, há 2 meses. Todos nós temos o compromisso de levar a palavra de Cristo. Então eu conto com você. Cristo conta com você, tá bom? Não importa se você tem até a 3ª série, 4ª série, 5ª série, sabe escrever ou não. Se você foi atingido pelo evangelho, você também foi comissionado ao grande ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando aquilo que eu tenho ensinado a vocês e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Espero que possa ter sido relevante, significativo para você esse momento. E teremos muitos outros momentos juntos, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.